Então, é assim, ó, eu suplico, tá? Não coloquem capital nenhum em alavancagem agora, nenhum. Tava dando uma acompanhada aí, o pessoal tá, né, tem gente falando: "Porra, eu tô achando que agora é topo duplo no gráfico diário, o mercado vai para queda infinita". Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Na verdade, o Bitcoin não está em queda, o Bitcoin está lateral. E o movimento de baixa recente é o movimento de busca de liquidez do Bitcoin na semana passada. Nessa semana, Bitcoin está com busca de liquidez bilateral, tanto para baixo quanto para cima. Agora vocês têm um excelente botão, que é o botão mais tecnológico que existe de redução de volume. É só apertar o botãozinho aí de reduzir o volume que vai funcionar bem, tá bom? Certo? Vamos lá. Então, a gente tem o seguinte, nós temos o mercado lateral, mercado em acumulação, Bitcoin praticamente, até a gente pode inverter aqui, girar ele um pouquinho, ele está lateralizando ou praticamente aparentemente em acumulação para continuar subindo, tá? Então ele está num canal de alta com lateralidade. Então o mercado ele tem a tendência a continuar se valorizando, continuar subindo, tá? Está acima de todas as médias. Nós temos aquele gap em 78, que eu não sei se vai buscar agora, é possível que busque apenas mais tarde, tá certo? Mas é importante frisar o seguinte, ontem várias altcoins, elas fizeram fundo no toque do gráfico de 4 horas sobrevendido. Bitcoin não chegou ainda na região de sobrevenda. Então sim, temos ainda a possibilidade de mais queda. No gráfico diário, temos sim possibilidade do RS vir buscar para a região 50, ou seja, mais uma quedinha, para o preço buscar os stops e novamente se manter numa posição. Então não é tão difícil a gente imaginar que sim, o Bitcoin pode fazer o topo duplo agora e cair. Mas eu, Augusto, acredito que ele vai primeiro continuar lateral em um canal de alta lateral, vai continuar subindo e aí só mais tarde ele vai buscar por um período bem mais longo, não uma queda de uma semana, mas uma queda de um mês, uma região mais profunda, digamos assim. Então, o preço do Bitcoin, essa lateralidade do Bitcoin, ela tem uma probabilidade mais elevada do preço subir primeiro, para depois cair, para buscar liquidez abaixo depois, no semanal, do que ele já cair agora mais uma vez. Então, existem vários fatores aqui que mostram, tá, que possivelmente aqui pode ser um fundo dentro dessa lateralidade. E aí, essa é a grande questão. E essa é uma questão até que traz um pouco de perigo para quem opera o curto prazo. E depois eu vou deixar claro, na maioria dos casos das pessoas que me assistem, tentem ser tartarugas. Tartarugas é comprar e segurar, não focar no curto prazo. Simplesmente, quem já comprou, fique comprado, fique segurando, não venda absolutamente nada. Espere o mercado terminar essa fase de acumulação para depois retomar a alta e pense em vender apenas lá na metade do ano que vem, final do ano que vem, quando o ciclo de alta acabar, tá? Uma coisa muito importante, controlem muito a quantidade de dinheiro que vocês estão colocando, não se alavanquem, tá? Então, enquanto a gente está no arame farpado, a maior burrice, a maior tolice é se alavancar, tá? Mesmo que o Bitcoin passe depois em alta esse canal, tá? Ele suba para este canal, né, a um ponto maior, não se alavanque, porque o risco da gente ter uma captura de liquidez bilateral maior, mais para frente, com uma correção mais profunda, com uma correção mais longa, é bem maior, tá? Na minha opinião, eu não acredito muito mais em queda agora no curtíssimo prazo. Pode acontecer? Tudo pode acontecer, porque quando nós estamos com o mercado lateral, nós temos 50% de chance de cair e 50% de chance de subir, são idênticas. Por isso que eu sempre falo que quando o mercado está lateral e ele tem buscas de liquidez frequentes, ele mata todo mundo que está alavancado.
Então é possível que após esse movimento de quedas agora dos últimos dias, é possível que o Bitcoin venha a buscar a liquidez acima. Porque eu não tenho como prever o que vai acontecer numa lateralidade. O único movimento que eu não consigo ter uma certeza clara do que vai acontecer é quando o mercado está lateral. Então, quando o mercado está lateral, eu não tenho como prever, por exemplo, se ele vai cair por um período, se ele vai subir por outro período, se ele vai cair rápido, se ele vai recuperar. Isso aqui a gente chama de acumulação de Wyckoff, tá? Então, se você digitar no Google aqui, ó, acumulação de Wyckoff, acumulação de Wyckoff, você vai ver que durante essas acumulações, a maior parte do mercado ele fica fazendo essas acumulações, tá? Então, as acumulações são exatamente assim. Você tem um período em que tem falsos rompimentos de topo de alta e também, no mesmo período, falsos rompimentos de venda, no mesmo período. E quando você traça um canal paralelo, você vai ver que em alguns momentos existem rompimentos temporários que depois fazem o preço voltar para dentro do canal. Então, quando os dias estão muito frequentes em baixa, é bem provável que o mercado comece a segurar e volte a subir rapidamente. Porém, antes dele entregar a alta, ele é capaz de segurar um novo topinho mais alto para retornar lá para o fundo do canal. Então, agora o momento é o momento dos grandes players, né, dos formadores de mercado fazer dinheiro. Então eu até brinco com aquele. Eu sempre faço a brincadeira do. Eu faço a brincadeira do arame farpado, tá? Então, geralmente, quando o mercado liquida dos dois lados, então, mercado liquida dos dois lados, nós temos um triângulo simétrico aqui. O mercado liquida dos dois lados, ele geralmente evolui para uma lateralidade. E depois dessa lateralidade, ele ainda pode buscar outra liquidez maior, mais graúda, tá? Então, enquanto a gente está preso dentro dessa lateralidade, todo rompimento que acontecer após essa lateralidade, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser liquidado. Porque vamos imaginar que agora o mercado começa a subir bem. O mercado começa a subir bem, ele começa a entregar forte alta, certo? Depois é bem possível que ele simplesmente venha e agulhe numa queda violentíssima de poucos dias e poucas semanas, para daí fazer a continuação da lateralidade pós e alta verdadeira, entende? Então, quando o mercado anda em ondas, ele anda desse jeito. Ele fica agulhando dos dois lados. Por isso, quem é meu seguidor, quem me acompanha há muito tempo, quem é membro deste canal, está permanentemente proibido de operar alavancado nos próximos dias e próximas semanas, tá? Quem é membro do meu canal, quem não quer perder dinheiro, quem não quer perder o movimento de alta, está permanentemente proibido de se alavancar. Porque eu sei o resultado que vai acontecer com quem vai se alavancar. Porque eu já perdi dinheiro assim. Eu já perdi dinheiro durante uma super tendência de alta, na alavancagem, exatamente caindo nesse tipo de movimento. Tá? Então, é assim, ó, é uma. Eu suplico, tá? Não coloquem capital nenhum em alavancagem agora. Nenhum. Augusto, quando que eu posso tentar uma alavancagem? Somente depois que Bitcoin cair 20, 30% de correção durante o bull market, tá? Então o Bitcoin não caiu ainda 20% durante o bull market, ele corrigiu aqui 13%. Mas ele não caiu 20% ainda, não corrigiu 30% ainda. Então não tem como se alavancar agora, tá? Porque a alavancagem só dá para você se beneficiar quando o mercado sai de um grande período lateral com buscas de liquidez e você pega esse movimento aqui. Esse tipo de movimento aqui vai demorar para acontecer de novo, tá? Ele vai acontecer provavelmente no ano que vem, talvez no mês de fevereiro, mês de março ou até depois. Esse tipo de rompimento de forte alta.
Nesse momento dá para dar uma alavancadinha por alguns dias e algumas semanas. Agora não. Agora tá todo mundo permanentemente aqui proibido de se alavancar. Por mais que ele vai vir romper este topo aqui, ele tende a vir romper esse topo aqui. Vocês têm que tomar muito cuidado que o rompimento vai trazer muita gente alavancada de novo e novamente o mercado vai querer buscar liquidez, tá? Então, quando uma dica que eu dou, tá? A alavancagem, ela é interessante quando o RSI, tá? Quando o RSI do Bitcoin, ele caiu e ele está começando a apontar para cima, acima da região 62, tá? Então, por exemplo, nós temos o RSI aqui, nós temos 62. Quando ele está abaixo de 62 e está querendo vir para cima de 62, aí beleza, você pode até dar uma alavancadinha de alta por um período de tempo, por alguns dias, tá? Quando essa média dourada está apontando para baixo e o RSI está querendo voltar aqui para a região 50 no gráfico diário, evite por tudo que é mais sagrado a alavancagem, porque a chance de você quebrar é gigantesca. Embora o RSI esteja em queda aqui e o preço ele pode ainda voltar a subir, tá? Então, embora o RSI ele esteja em queda, tá? Indo para a direção 50, e o preço quer subir, e o preço tende a subir, nós temos que lembrar que o RSI também anda em ondas. Então, o RSI faz, geralmente, um novo topo mais baixo do que o topo anterior, enquanto o preço sobe e depois ele despenca, tá? E a gente tem, geralmente, a divergência bearish. Então, quando você vê o RSI apontando para baixo, não se alavanque, tá? Por isso que eu comentei já há vários dias, há 5 dias atrás, para não se alavancarem e avisei, cara, quem se alavancar vai perder dinheiro durante o arame farpado. Então hoje de manhã mesmo eu comentei que eu achava que o mercado ia subir, falei para os membros que eu achava que o mercado ia subir, mas eu errei, porque logo em sequência, 2, 3 horas depois, o mercado começou a cair e despencar cada vez mais. Só que chegou ali na metade da tarde, ele segurou e começou a subir. Começou a subir. Só que depois dessas altas, né, amanhã pode ter mais alta e depois no final da tarde de amanhã pode ter mais queda, porque o mercado lateral ele tem essa natureza. O mercado ele tem a natureza de ficar te arrancando dinheiro o tempo inteiro na alavancagem, tá? Então evite alavancar de qualquer forma enquanto o Bitcoin estiver no arame farpado, tá? Outra coisa, quando eu falo evitar alavancar, não é evitar segurar e comprar moedas e tokens e altcoins e ficar segurando. Não é isso. Na minha opinião, ainda é o momento de ficar exposto nas altcoins, ficar segurando elas e principalmente no movimento de ontem, quando ela caiu e sobrevendida no gráfico de 4 horas, era uma oportunidade de compra. Ainda agora pode ter mais uma oportunidade de sobrevenda um pouco acima, né? Prestes a ter reversão. Então, vou pegar uma altcoin aqui especificamente que eu estou exposto, é o caso da Zero, tá? Então, a Zero é o seguinte, a Zero, ela fez aquilo que eu acho que é a movimentação perfeita de um token para eu acreditar que ele vai continuar subindo, tá? Ele saiu de um caixote, então ele saiu de um caixote, você tem um caixote aqui, o preço teve um arame farpado aqui atrás, uma lateralização, tá? O preço sai para cima, vem para baixo, agora ele vem para cá, ele tenderá a lateralizar para cá e tende a voltar a subir. Então, na minha opinião, ontem foi um excelente dia para comprar Zero, tá? Um excelente dia. Mas, se eu pegar o gráfico aqui, baseado no que eu já estou acostumado a ver, se o excesso de alavancagem acontecer no mercado, o preço pode voltar para cá, lateralizar, voltar a ter uma segunda queda e depois somente subir, tá? Então, na minha opinião, agora no curto prazo, a Zero vai querer vir para estes topos anteriores aqui, ó, tá? Ela vai querer sair de 6 e vai tentar ir para 6,80, ou no caso aí $7, tá?
É aqui que ela vai tentar vir. Mas aonde está a alavancagem excessiva de baixa? Aqui, ó, 6,50. Então aqui tem muita gente que vai ser estopada, vai ter stop loss aqui. E justamente é aqui que eu acredito que o preço vai querer vir no curto prazo. Porém, o ideal no RSI não é entrar exatamente nessa sobrevenda, é entrar na segunda sobrevenda que surgir no gráfico de 4 horas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma nova reteste do RSI, ou seja, um reteste do RSI, região 50 no gráfico diário, e região de aproximação de novo, ou seja, agora o Zero vai querer subir o RSI para cá. Mas a Zero, depois de um tempo lateral, ela voltar para cá e fazer um novo movimento aqui, aí sim, neste fundo duplo, tanto do RSI quanto do preço, aí eu começo a ter um pouco mais de confiança e segurança que o preço vai subir. Neste momento, neste momento de lateralidade, eu utilizo um indicador de volatilidade. Então, eu não gosto muito de indicador de volatilidade, tá? Vou ser bem sincero. Mas, porque ele me atrapalha às vezes. Mas o indicador principal que eu opero, uma tendência de alta, é o RSI, que é esse aqui que vocês estão vendo. Então, sempre quando o mercado cai durante uma tendência de alta, ou seja, sempre que o preço está acima das médias, eu sei que aqui é um excelente preço de compra. Então, ontem foi um excelente preço de compra. Sim, eu consegui comprar a Zero a 5,40. Pegou meu gain lá, minha entrada em 5,40. E agora eu estou usando o de volatilidade porque eu não esperava ver a lateralidade agora tão cedo. Nesse ciclo de alta eu não esperava ver a lateralidade tão cedo. Então eu tive que me obrigar a adicionar o meu indicador de volatilidade preferido, tá? E esse indicador de volatilidade é o TSI. Ele traz a diferença entre o preço em relação à média, as médias, tá? Então, quando o preço ele está saindo de uma volatilidade, né? Ou seja, ele está saindo de um período de baixa, ele vai querer agora trazer dias de alta, ele vai querer vir até a região verde, para depois voltar para essa região vermelha aqui, tá? Ou seja, ele vai querer volatilizar para cima, né? Então, sempre você vai olhar aqui que em alguns momentos, né, ele faz as pernadas de alta. Quando ele bate no meio desse TSI e volta para cima, ele continua o movimento de alta. À medida que vai se aprofundando, o TSI aqui, ó, vai ficando cada vez mais profundo no reteste, significa que ele está subindo ainda, mas quanto mais profundo ele estiver, mais próximo de uma reversão ele vai querer chegar, até que ele realmente fica preso nesse fundo. Então, por exemplo, esses últimos 2 dias, ele foi um movimento de tentativa do mercado de cair, né? Ele foi uma superiorização do preço, tá? Então, e da alavancagem. Então, o mercado ele estava extremamente alavancado, ainda está e vai voltar a estar, tá? E vai voltar a estar no momento agora de alta, tá? Então agora podemos ter algumas horas, alguns dias de alta dentro da lateralidade, tem que tomar muito cuidado com isso. É uma lateralidade que faz parte de uma tendência de alta semestral, ou seja, eu espero que que o próximo semestre a gente continue a ter alta, tá? Mas cuidado com as altas no meio de uma lateralidade. Porque da mesma velocidade que ele pode subir, ele pode voltar e recuar forte, tá? Então, o que eu diria para todo mundo, cara? Neste momento, evite alavancagem.